Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, no que vai ser descrito hoje, eu quero relembrar o que nós tratamos um pouquinho no domingo passado. Nós falamos sobre a herança e o penhor de Cristo Jesus. Nós lemos do verso 11 até o verso de número 14, onde nós entendemos a Escritura e o que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Éfeso. Tá? Essa era uma carta que não foi redigida somente à igreja de Éfeso. Era uma carta cíclica que ia rodar por toda a Ásia Menor. Então, primeiramente, os estudiosos dizem que essa carta chegou aos Efésios primeiro. Então, Paulo, explicando a grandeza e a sublimidade de Cristo para toda a Ásia Menor, ele falou o seguinte a partir do verso 11 até o 14, que em Cristo Jesus nós tínhamos sido feitos herança. Nós éramos uma herança, algo conquistado por Cristo a Deus o Pai, tá? E nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, ou seja, de Deus. A gente não foi chamado porque a gente era bonzinho, porque a gente fez bastante boas obras, porque a gente conquistou algo perante Deus. Não, nós somos chamados por Deus para fazer estas coisas. E muda todo o sentido quando a gente entende que nós somos chamados por Deus para tais coisas. Não partiu da gente, partiu de Deus nos chamar e nos colocar nos eixos. Até eu falei um pouquinho de como era a minha vida anterior à conversão ao chamado de Cristo. E isto que Deus fez, esse chamado que Deus fez, foi para louvor da glória dele. E hoje nós temos um grande problema, principalmente na igreja brasileira. A gente faz as coisas para a nossa glória, para a glória da denominação, para a glória de pessoas, em vez de fazermos para aquilo que Deus nos chamou, que é para a glória dele. Tudo é para a glória dele, tudo gira em torno para a sua soberana glória e sua majestade total. E isto foi feito porque nós cremos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor desta herança, onde nós trabalhamos como a gente pode ter certeza do nosso chamado. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, e isto prova que nós somos, primeiro, predestinados por Deus, selados para Ele para as boas obras, e isso testifica e dá total certeza daquilo que Deus fez por nós. Isto se dará até o resgate da propriedade dele, que somos nós, para louvor da glória dele, de Deus. Então, isto nós trabalhamos no domingo passado. No tema da mensagem do domingo passado foi a herança e o penhor de Cristo. Hoje o tema da mensagem é oração e soberania, uma via de mão única. Muitas vezes nós questionamos a soberania de Deus porque nós oramos. Se Deus está no controle de todas as coisas, por que nós oramos? É uma pergunta que sempre chega até os nossos ouvidos. Vocês creem na soberania de Deus? Sim. Então por que vocês oram? Justamente por eu crer na soberana vocação de Deus, na soberana chamada de Deus e por Ele ser o grande regente dessa orquestra chamada mundo, é que eu oro. Ele é o regente, não eu. É por isso que eu oro. Então nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. O versículo de número 15 diz: por isso, ou seja, depois de Paulo falar todas essas coisas, 14 versículos anteriormente, ele já tratou com a igreja de Éfeso. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os vossos olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, e a plenitude de que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura da Sagrada Escritura. Pai, muito obrigado, Pai, que Tu possa
literalmente, como diz a tua escritura aqui, Pai, como diz as tuas palavras, nos iluminar. Iluminar o nosso intelecto para que nós venhamos a ver e ouvir com atenção aquilo que tu tem para nos falar hoje, Pai. E que isto seja para louvor da sua glória e graça, não para louvor dos homens, não para louvor de uma placa denominacional, não para louvor de qualquer ser humano que seja, Pai, mas que tudo seja para glorificar o teu santo nome, por meio de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então nós vamos tratar hoje sobre a oração e a soberania, uma via de mão única. Vamos ler o verso 15. Por isso, também eu, o apóstolo Paulo falando, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com os santos. Até aqui. Veja como Paulo começa a tratar. Paulo, depois de falar todas as coisas que ele já falou, que nós somos predestinados para a glória de Deus, que nós fazemos as coisas para a glória de Deus, que nós somos selados com o Espírito Santo para a glória de Deus, porque isso é o penhor da herança. Paulo vai falar, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com os santos. Paulo começa a falar sobre a fé e o amor dos Efésios e de toda a igreja da Ásia Menor. Paulo agora intercede pelos possuidores daquela herança que nós tratamos nos versos passados. Paulo olha para ele e diz, por isso, por esse motivo, tá? Por esse motivo, eu tenho ouvido a fé. Ou seja, pessoas vieram até o apóstolo Paulo e relataram o que eles estavam vendo na igreja de Éfeso e das igrejas da Ásia Menor. E ele está falando isso porque Paulo, ele passou 4 anos da vida dele, 4 aninhos da vida dele, ele ministrou em Éfeso. Ele plantou aquela igreja em Éfeso. Quando lemos Atos capítulo 18, a gente vê Paulo fazendo isso. Paulo conhecia aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas não progrediram na fé somente quando Paulo esteve com eles. Eles progrediram pós. Aqui Paulo já estava preso. E Paulo ouviu, em meio às suas cadeias, às suas prisões, aquilo que a igreja continuava fazendo. E a igreja continuava tendo a fé e o amor entre irmãos. Princípios elementares que nós perdemos hoje na igreja, principalmente na igreja moderna. A fé, nós temos fé somente para conquistar coisas. E amor para com os irmãos quando nós somos amados. Quando o irmão não nos, entre aspas, ama tanto assim, a gente parece que exclui aquele irmão. E Paulo está olhando para aquela igreja e vendo, olha, vocês ainda continuam, pessoas têm me dito, me falado do amor e da fé que existe entre vocês. E por causa de Paulo ouvir desse amor e dessa fé que existia lá nos Efésios, olha que Paulo diz no verso 16. Paulo está vendo isso, está ouvindo isso e ele diz o seguinte, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Aqui nós temos um parêntese muito importante para abrir. Paulo plantou aquela igreja, Paulo conhecia, de certa forma, aquela igreja. Paulo está preso agora, ouvindo, veja bem, um homem preso por causa de pregar o evangelho. Ele está ouvindo aquilo e está dando graças a Deus nas orações, porque a igreja continua fiel e firme naqueles princípios que ele plantou. E Paulo está preso. Ele está orando, agradecendo a Deus pela igreja, pelo progresso da igreja. Um dos problemas, muitas vezes, é nós esmurecermos por conta das nossas dificuldades, das nossas, entre aspas, cadeias modernas que nós vivemos, e nós abandonarmos o primeiro princípio, a oração. Este é o primeiro princípio que eu consigo ver aqui que o apóstolo Paulo está fazendo. Segunda coisa, Paulo está orando para pessoas na qual Deus predestinou e chamou. Um problema que a gente ouve muito, vocês creem na soberania de Deus? Sim. Então por que vocês oram? Porque é o primeiro, a oração, não é para informar a Deus do que está acontecendo, é para que Deus chegue até em mim e faça a vontade dele em mim. Então não há contradição em orar e crer na soberania de Deus, pelo contrário, porque eu creio na soberania de Deus é que eu oro. Eu peço a Deus para que Ele cumpra aquilo que Ele falou e predeterminou. Isso vai ser para a glória dEle, é por isso que eu oro. É justamente o contrário do que as pessoas acusam. Geralmente quem acusa nós de sermos, não vamos dizer assim, nós que cremos numa teologia reformada, dúbio, é para que orar se Deus predestinou?
Não, é justamente porque Deus predestinou que eu oro, porque assim Ele vai cumprir o favor dele. É certo que Ele vai cumprir, eu vou louvar Ele por meio das orações. É o que Paulo está fazendo aqui, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Paulo está olhando para aquele povo, para aquela igreja em que ele disse, né, que ele dava graças e eles eram selados pelo Espírito Santo. E Paulo olha, Deus, muito obrigado por aquela igreja, muito obrigado por aquele grupo de irmãos, Pai, que tu levantaste na Ásia Menor, da qual eu fiquei 4 anos pregando lá. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por isso, porque isso é para a tua glória, não é para a minha glória, Pai. Eu estou preso em cadeias aqui, estou dando glória a Deus por aquilo que tu fizeste, Pai. Paulo está orando e intercedendo pelos eleitos de Deus. Não há problema nenhum. Não há nenhum tipo de dúbio, não há uma palavra dúbia, não há uma contradição em orar e crer na soberania de Deus. Pelo contrário, porque nós cremos em um Deus soberano que faz todas as coisas e rege todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, é que eu oro. É para que eu me adeque à sua vontade, para que eu entre nos eixos e na vontade de Deus. Amém? Verso 17. Para que o Deus, veja por que Paulo está orando, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está orando por aqueles irmãos que possuem amor, por aqueles irmãos que possuem uma fé no Senhor Jesus. E é interessante que Paulo está orando para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus o Pai, por meio do Filho, tá, vos conceda espírito de sabedoria. Paulo primeiro olha e vê assim, olha, a explicar agora. Paulo começa agora a entrar e explicar o conteúdo da sua oração. Paulo não está orando somente por causa que ele está vendo fé e amor nos irmãos da igreja. Paulo está orando para que Deus faça algo na igreja, continue fazendo algo na igreja. Paulo não olha para aquilo, bom, vocês têm fé e amor, eu vou estagnar aqui porque está de bom tamanho. Não, existe um progresso. E o progresso é para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, de Cristo. Paulo não ora para que a igreja seja cheia de bênçãos. Paulo ora para que a igreja seja cheia do espírito da sabedoria, ou seja, cheia de pleno conhecimento de quem é Deus e Cristo Jesus. É para isso que Paulo está orando. Paulo está olhando, bom, vocês têm fé, glória a Deus. Vocês têm amor uns para com os outros, glória a Deus. Mas está precisando também de mais alguma coisa, não pode ficar só aqui. E aqui também é outro problema nosso hoje. Nós oramos para que a igreja seja um pouco mais unida e tenha fé. Nós não oramos para que a igreja entenda quem é Cristo. Para que a igreja entenda quem é o Deus o Pai. Para que a igreja entenda quem é o Espírito Santo, aquele que nos selou, que nos garantirá a entrada na glória eterna. Nós oramos para coisas naturais somente hoje. E Paulo está orando aqui para que a igreja para que seja concedido por Deus espírito de sabedoria para a igreja. Paulo começa a revelar o pedido dele nas orações. Paulo aqui lembrando, Paulo está orando pela igreja. Então, Paulo ora para que venha sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. E quando a gente vai para 1 Pedro, se você tem uma Bíblia, abre em 1 Pedro, a gente vai ver outro apóstolo falando de algo semelhante. Nós vamos ver o apóstolo Pedro tratando também de algo semelhante, sobre entendimento, sobre Pedro falando sobre como os cristãos deveriam entender as coisas de Deus. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 8. 1 de Pedro, 1 Pedro 1, verso 3 até o 8. Veja, agora aqui o apóstolo Pedro dando graças, né, fazendo uma introdução às pessoas a qual ele está escrevendo. Ele diz assim, ó, bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor da glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A quem ouve, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro também começa a olhar para aqueles irmãos na qual ele está escrevendo, ele diz o seguinte, olha, que vocês, eu estou dando glória e graças ao Deus, ao bendito e o Pai e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, para que vocês entendam a fé de vocês, tá? Muito mais precioso que um ouro perecível, ou seja, Pedro está dizendo, olha, a fé que vocês têm é muito mais que qualquer riqueza. Ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem para dizer, a fé que vocês têm em Cristo, ela é muito mais preciosa que qualquer riqueza que vocês podem ter. E que isso redunde em louvor para a glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Para que vocês entendam Cristo Jesus. E não é entender com psique, é entender mediante uma concessão do espírito de sabedoria. É algo mais profundo que o intelecto. É algo na alma, no ser. Uma vivificação espiritual, mediante um entendimento. A quem não havendo visto, ou seja, vocês não viram Cristo, mas vocês o amam. Vocês o amam. Lembre-se do amor para com os irmãos e a fé para com Cristo, com que Paulo está dizendo lá. Na qual não vendo Cristo, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, Pedro aqui está falando aos irmãos, no mesmo sentido em que Paulo está tratando aos Efésios. Pedro aqui está dando graças, e Paulo está orando aqui em Efésios, para que eles venham entender Cristo, para que eles venham captar uma informação não somente intelectual, no seu intelecto, mas no seu espírito, e que isso venha cravar nos corações deles, e eles, a partir de agora, eles sejam levados a um nível de entendimento na qual supere somente a racionalidade humana. Paulo está orando para que aconteça isso, Pedro está dando graça para que isso aconteça. Note a semelhança dos dois apóstolos. Dois homens diferentes, escrevendo para igrejas diferentes, em épocas diferentes, mas falando algo que está conectado. É por isso que a Escritura é tão bela. A Escritura é bela por conta disso. Homens diferentes falando em épocas diferentes para igrejas diferentes no mesmo sentido. Somente Deus para fazer isso. E Paulo está falando para os irmãos e explicando agora no verso 17 por que da oração dele. Para que eles venham crescer em conhecimento, em sabedoria, do pleno conhecimento de Cristo. Não conhecimento humano, não conhecimento para a glória de homens, mas o conhecimento em Cristo para Cristo. Verso 18. Aqui Paulo começa a dar características sobre esse entendimento e sabedoria. Verso 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Para quê? Para saber qual a esperança do seu chamamento, ou seja, do seu chamado, e qual a riqueza da herança dos santos. Veja que Paulo trata três coisas aqui. Iluminando os olhos do vosso coração. Ou seja, eu estou orando a Deus para que Ele ilumine os vossos olhos do vosso coração. Na maioria das culturas, vamos dizer assim, moderna, o coração é somente a sede da emoção e do sentimento, tá? A maioria dos antigos gregos e hebreus, tá? E muitos outros consideram o grego, cardia do grego, o termo grego aqui, do coração, ele é o centro do conhecimento, da compreensão, reflexão e sabedoria. Ou seja, a verdadeira visão do coração para que a gente possa realmente ver e entender as coisas em que Paulo está falando à igreja. Paulo está orando para que a igreja seja alimentada não somente de uma sede de emoção, mas uma sede de entendimento. E isto, tá? É para que eles venham entender o coração e saber qual a esperança dessa glória que vai vir um dia. É para isso que Paulo está falando e orando. Para que não seja, como eu falei antes já, um entendimento supérfluo, superficial das coisas de Deus. Mas que seja algo do grego, do cardia, para ser o centro do conhecimento. Para que seja uma compreensão total e espiritual das coisas de Deus. Por que tem que ser iluminados os olhos do vosso coração?
para que vocês saibam qual é a esperança do chamamento. Qual a esperança que nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Para que Deus nos regenerou? Para que Deus nos vivificou? Se alguém perguntasse isso para vocês nessa manhã, você saberia responder? Por que vocês foram chamados? Paulo vai explicar. A qual é a riqueza da glória e da herança dos santos. Para que vocês foram chamados? Porque existe uma glória, existe uma riqueza e existe uma esperança do crente. Não que esse mundo melhore. Não que esse mundo venha a ser um mundo de bênção. Nós esperamos a redenção, o último dia, o dia da vinda dele, para que nós venhamos a estar com ele na glória eterna. Então, é por isso que Paulo vai dizer, Pedro, melhor dizendo, eu li, ele disse assim, para que alcanceis o fim da vossa fé. O fim da fé não é tu conquistar algo, não é tu ter algo, não é tu ser agraciado com bênção natural. O fim da fé é a salvação da alma. É isso que Paulo vai tratar aqui. Lá no versículo 23, quando ele diz, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche todas as coisas. O fim da fé, o entendimento, para que nós fomos chamados? É para que nós entendamos que um dia Cristo vai vir, ele vai reinar, e no fim desse reino nós iremos para a glória eterna. Então, o chamamento total, o entendimento, Paulo está orando para que isso venha a ser aberto dentro de nós, para que a gente venha entender qual o propósito do chamado de Deus para nós. É primeiro para glorificar a Deus, entendermos que um dia nós vamos morar com Ele eternamente. É por isso que nós somos santos e irrepreensíveis na presença dEle. O Evangelho é isso. É dizer que existe uma boa nova de salvação. Essa salvação a gente desfruta um pedacinho bem pequeno hoje. Nós vamos desfrutar totalmente na glória eterna com Deus. É para isso que nós somos chamados. É por isso que Paulo está orando aqui para a igreja. Para que a igreja venha entender isso. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. A grandeza do seu poder para com os que cremos. Eu quero me pegar a essas palavrinhas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo aqui não ora para que o poder de Deus seja dado aos crentes. Paulo não está orando para isso, sabia? Mas para que eles entendam, para que eles venham entender o poder que já possuem em Cristo. Paulo não está orando. Muito comum hoje a gente orar, ore para que Deus o revista de poder. Você já deve ter ouvido isso em algum local. Eu quero dizer que isso é um erro teológico. A gente não pode orar para que Deus derrame poder. Nós temos que orar para que Deus abra o nosso entendimento para que a gente use o poder que já está lá dentro. Já está selado. Nós já fomos selados. Não precisa ter um Pentecoste a cada dia. Precisa que a gente ore a Deus para que Deus use aquilo que Ele já colocou em nós. Ele já nos ressuscitou. Ele já nos deu o entendimento. O que muitas vezes falta é boa vontade da gente entender as coisas de Deus. Muitas vezes nós estagnamos. Paulo não está orando para que o poder seja derramado, mas sim para que o poder que está lá dentro de nós, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é aquilo com o qual nós somos selados, seja manifesto verdadeiramente. É um erro teológico orar para que conceda poder, Deus. Não, isso é errado. Nós temos que orar para que Deus abra os nossos olhos e aquele poder que está lá dentro de nós, que está selado em nosso coração, seja aberto, desencadeado, seja desamarrado por conta do pecado. Isso venha trazer o poder que está lá dentro. Não estou dizendo que tu é um super-homem ou uma super-mulher. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há algo de Deus dentro de ti. Há uma riqueza depositada num vaso de barro que somos nós. Essa riqueza é Cristo Jesus, o seu Espírito e Deus. É isso que tem dentro de nós. Nós temos que orar para que isso seja manifesto em nós. É para isso que nós temos que orar. E é para isso que Paulo está orando aqui. Então, a grandeza e o poder disso. Paulo está orando para que essa grandeza e esse poder, a grandeza do seu poder para com os que cremos seja manifesta. Não precisa ser derramado aquilo que já foi derramado. Está lá dentro de nós. Muitas vezes falta
sabedoria nas nossas orações. E Paulo está orando com a maior sabedoria que pode existir. Paulo está orando não para que o poder seja derramado, mas que o poder seja manifesto, já está lá. Já está lá, vocês já foram selados. Vocês já foram. Então não há necessidade de um outro derramamento, porque já está lá. É por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz, não apagueis o Espírito. O Espírito está lá. O Espírito está lá dentro. Está seladinho lá. Muito bonitinho. O que falta é um tchan. Eu já tenho, eu já sou em Cristo. Não por mim, não para a minha glória, mas para a glória dele. É isso que Paulo está falando. A Escritura é simples de nós entendermos. Nós muitas vezes passamos por cima da Escritura e queremos adequar as nossas doutrinas à Escritura. Não, a Escritura que rege as doutrinas. E é um erro. Toda vez que você vê uma pessoa orando por poder, lembre-se. Efésios 1, verso 19. Aqui está o segredo. O poder já está lá. É dele, é de Cristo. É para ele, para Cristo. É para a glória dele. Verso 20. O qual exerceu ele, Deus o Pai, em Cristo. Note bem, que esse poder ele exerceu em Cristo. Esse poder não é nosso. Ele não é nosso. Ele não é para nós. Ele não é para mim. Ele não é para mim no sentido de eu possuir, de ser meu. É dele. É de Deus. Que Deus colocou em Cristo. Quantas vezes você já viu pessoas orando e se gloriando daquilo que fazem para Deus? É por isso que eu amo a Escritura. Ela pega o meu eu, ela destrói o meu eu. O qual exerceu ele, Deus o Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. Então esse poder é para quê? Foi para ressuscitar Cristo dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Deus exerceu um poder em Cristo. E esse poder em Cristo está dentro de nós, não é nosso. E para que serve esse poder? Para a gente entender a obra de Cristo. Esse poder não é para te curar pessoas, não é para te agremiar 1000 pessoas dentro da tua igreja. Não, esse poder é para te entender quem é Cristo. É para isso que foi derramado. Foi por isso que tu foi selado com o Espírito Santo. Foi para entender as coisas de Deus. O maior milagre que eu posso ver, e que eu posso ver Deus operar, não é ressuscitar um morto, no sentido de dar vida nova para ele, ressuscitar um novo Lázaro, não. Não é um cego ver, um surdo ouvir, um coxo caminhar. Sabe qual é o maior milagre? Eu já disse isso aqui uma vez. O maior milagre é quando Deus pega nós, que nascemos mortos em delitos e pecado, nos vivifica, nos dá esse entendimento, nos sela com o Espírito Santo a promessa e nós entendemos as coisas de Deus. Porque o homem natural não discerne coisas espirituais. O maior milagre é quando Deus, por meio da oração de um homem de Deus, ou por meio do Espírito Santo que já está naquela pessoa, porque ela foi regenerada e viva, aquela pessoa torna a entender as coisas de Deus. Porque nós nascemos mortos. É o que nós vamos tratar domingo que vem. Como o homem natural nasce. Como o homem natural é. Como o homem filho de Adão é. É por isso que nós necessitamos de Cristo. E Paulo aqui está orando e dizendo, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Essa oração é porque esse poder vem abrir o nosso entendimento e saber quem é Cristo, qual é a sua obra e por que nós cremos nessa obra. Um texto que é assombroso quando a gente fala, Apocalipse, eu quero que vocês abram em Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21. Está falando do novo céu e da nova terra. Está falando da eternidade, o estado eterno. Daquilo com que Deus vai fazer um dia. Paulo está orando para isso aqui, ó. Verso 1. Verso 3 até o 7 de Apocalipse, capítulo 21. Olha o que o texto diz. Vamos ler desde o versículo 1 para a gente entender. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para seu esposo. Então vi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado, lembre-se bem que Paulo está dizendo, né, que Cristo assentou-se nos lugares celestiais. E aqui diz, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo, no lago de fogo e enxofre, a saberdes, a segunda morte. Veja que o apóstolo João aqui no Apocalipse está tendo uma visão da eternidade. E ele está descrevendo aqui no capítulo 21 como será essa eternidade. Lá não haverá nem choro, fome, nem sede. Paulo está orando para que a igreja venha entender estas coisas. Quem é Cristo? Para que Cristo morreu? E por que eu creio nele? Lembre-se da pergunta que eu fiz no verso anterior? Para que é o nosso chamado? A gente entende o nosso chamado? O nosso chamado foi para isso. Porque um dia nós estaremos vendo realmente essa cena. Um dia, nós que cremos, nós estaremos vendo isso. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter fome, não vai ter sede. As tuas dificuldades aqui são momentâneas nesse terreno. Isso vai acabar um dia. Mas vai ter um dia. E todo cristão verdadeiro anseia por isso. O dia que a gente vai chegar na glória eterna. E a gente vai entender isso na plenitude. É por isso que Paulo está orando aqui para que os crentes venham entender uma parcela disso. Olha, vocês foram chamados para ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Isso vai se concretizar um dia. E esse dia, João descreve aqui. Ele descreve. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. É para isso que Paulo está orando à igreja, para que eles venham entender o ministério de Cristo, venham entender quem é Cristo e por que nós fomos salvos por Cristo. Para chegar um dia lá, na glória eterna. Isso é uma mensagem que a igreja hoje acabou, não prega mais. Você ouve tudo no púlpito, menos Cristo. Você ouve de tudo no púlpito, menos aquilo que nos espera. A igreja parou de pregar sobre o céu, sobre as coisas que virão acontecer. A igreja parou de pregar sobre o inferno. Apocalipse 21, a gente leu, o que esperam para aqueles que são idólatras, impuros, assassinos, mentirosos? O que espera para eles? O lago de fogo. Paulo está orando para que os crentes, para aqueles que eles entendem que sejam crentes, olhem para, olha, existe um lago de fogo, mas existe o céu. Existe a perdição, mas existe a vida eterna. Existe a segunda morte, mas existe a vida eterna que está em Cristo. Por isso eu oro por vocês, para que vocês venham entender isso. Esse é o intuito da oração de Paulo. Continuamos a nossa leitura. Verso 21. Depois dele dizer que Cristo está sentado à direita nos lugares celestiais, ele diz, acima de todo, principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir. Não só no presente século, ou seja, não seja só para agora é isso que eu estou dizendo, tá? Isso aqui, mas também para o vindouro. Aqui Paulo começa a tratar da grandeza de Cristo. Paulo começa a tratar da grandeza de Cristo e aquilo qual Deus concedeu segundo a eficácia do seu poder em Cristo. E é maravilhoso ler esse texto. Principalmente para aqueles que não creem na divindade de Cristo. Paulo está dizendo que Cristo está acima de todo principado e potestade, de todo domínio, tudo que pode existir. Sobre o governo mundial, Cristo está acima. O governo do mundo, Cristo está acima. É Ele. O governo da nossa casa, inclusive, está sobre a mão dele. E não só disso. De todo o principado e potestade, está falando de anjos,
de demônios, até de Satanás. Cristo está acima sobre todo. Cristo rege o universo e as coisas criadas e as criaturas criadas. Cristo está acima de todos os nomes, de todos os títulos, de todos os graus, de todos os níveis, poderes, jurisdições no universo. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E isso aqui é a citação do Salmo 8 que a gente leu. Se a gente voltar para o Salmo 8, a gente lê o verso 6, a gente vai ver o que Paulo está tratando. Foi exatamente por isso que eu li na liturgia, na abertura, o Salmo 8. Leia o que diz o verso 6 do Salmo 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Falando de Cristo. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, está dando a entender que tudo está debaixo do domínio e do governo de Cristo Jesus. Hebreus 2,8 também fala disso. Carta aos Hebreus. Capítulo 2, verso 8. Diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo tem sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da sua morte, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Cristo é todas as coisas. Ele sujeitou todas as coisas. Para que Deus sujeitou todas as coisas debaixo de Cristo. Para que Cristo venha a ser exaltado. Para que a obra de Cristo venha a ser engrandecida. E qual é a sua obra? Sua morte sacrificial na cruz. Nós deixamos de pregar isso e de orar para que Deus venha mostrar isso para as pessoas. Isso é um grande problema, um grande erro. Nós deixamos de fazer isso. Quantas vezes você já se pegou orando para ter um bom emprego, para ter uma boa casa, para ter um bom carro? E quantas vezes você se pegou orando para que Deus venha se revelar, que Cristo venha se revelar para uma pessoa? Para que você mesmo que está orando venha entender mais de Cristo. Qual foi a última vez que você orou fazendo isso? Se você já fez isso, nós deixamos isso. Nós deixamos isso. A igreja está perdendo a essência do Evangelho. Os ministros que deveriam estar pregando isso perderam isso. E é com pesar e com dor no meu coração que eu falo isso. Queria eu ter a influência que esses grandes homens do Evangelho do Brasil têm. Queria eu pregar as multidões que eles pregam. Queria eu poder levar essa mensagem para milhares e milhares de pessoas. Porque está faltando isso na igreja brasileira hoje. Nós não precisamos de avivamento, pessoal. Sabe do que nós precisamos? Abibliamento. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de ministros que falem das coisas de Deus, que orem para as coisas de Deus. Nós não precisamos tanto de coisas materiais. É essencial para a nossa vida? É. Sem elas a gente não vive. Isso deveria ser parte das nossas orações, não a totalidade das nossas orações. Nós estamos vendo um homem de Deus, o apóstolo Paulo, aquele que mais trabalhou para o Evangelho, orando para que Cristo se revelasse para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender Cristo. Que isto estava lá dentro delas, que está selado com o Espírito Santo. Paulo está orando isso para crentes. Paulo está orando para crentes, para pessoas que ele chamou de eleitos. Eleitos na eternidade. É para isso que Paulo está orando. Que a gente saia daqui hoje com esse pensamento. Venha entender isso. Nós precisamos orar para que Cristo seja manifesto na vida das pessoas. Isso é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Verso 22. A gente já leu. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. Cristo não é só o cabeça da igreja, meus amados. Cristo é o cabeça de todas as coisas. Ele é o dominador de todas as coisas. Paulo vai falar que Satanás é o dominador do presente século. O verdadeiro dominador, e Paulo não está se contradizendo aqui,
Paulo está dizendo que aqueles que são desobedientes, eles são dominados pelo dominador desse século. Os que são obedientes, eles são dominados por outro dominador, o dominador de todas as coisas, que é Cristo. O dominador não é só a cabeça da igreja, mas a plenitude, e também sobre todas as coisas. Cristo é tudo, sobre tudo, e tudo é para Ele e para a glória dele. Eu vou ver se eu acho um texto aqui, que é muito interessante, em Colossenses. Colossenses 1. Do verso 15 até o verso 20. Paulo está falando sobre a excelência da obra e da pessoa de Cristo. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Está falando de Cristo. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele não é só o principal, ele é o cabeça dos principados. Ele não está sobre acima de toda a criação, ele também é o cabeça da igreja. Cristo é tão soberano que ele é soberano sobre tudo e sobre a igreja de Deus. Cristo é a excelência de Deus. Porque aprove a Deus, nele, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito paz na cruz pelo seu sangue, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja que Paulo escreve aos Colossenses, falando da excelência de Cristo. Paulo está orando aos Efésios, mostrando para que seja revelado o poder da soberania de Deus. Para que as pessoas venham entender a soberania de Deus. E muitas vezes nós achamos que a oração contradiz a soberania de Deus. Não, a oração leva até a soberania de Deus. Eu oro porque eu creio num Deus soberano, que esse Deus seja manifesto nas pessoas. É para isso que eu oro. Paulo está orando para que os crentes venham entender isso. Isso é uma das perguntas que a gente tem que fazer. Para que eu oro? Por que eu oro? Se eu estou orando pensando em coisas terrenas, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, diz assim, que é infeliz o homem que pensa só para coisas terrenas. Mais dignos de pena são aqueles que esperam coisas para esse mundo só. Porque eles não entenderam a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele renova o nosso intelecto natural e nos dá vida espiritualmente, porque nós nascemos mortos em delitos e pecados. Cristo é o cabeça de todas as coisas, o cabeça da igreja. Ele está acima de todo o principado e potestade. Verso 23, o último verso dessa manhã. O qual é o seu corpo, está falando da igreja, a plenitude daquilo que enche todas as coisas. Paulo, em sua oração, fala da grandeza do corpo de Cristo, que é a igreja, e que a gente está ligado nele. A gente faz parte dessa grandeza. Não porque nós somos bonzinhos, porque nós somos amáveis, porque nós fizemos boas obras. Porque nós cremos na obra de Cristo. Paulo está orando para isso, para que a gente entenda a obra, e não só a obra, que esse poder seja manifesto, e que esse poder leve ao conhecimento que nós estamos ligados em Cristo. É para isso que Paulo está orando. Amém? Eu consigo tirar 3 aplicações desse texto para a nossa vida hoje, que a gente tem que gravar. E com isso eu vou terminar o sermão de hoje. A primeira coisa que eu aprendo, tá? Devemos reconhecer as qualidades da igreja de Cristo. A igreja, mesmo sendo falha, humanamente falando, ela é gloriosa em Deus. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes nós pregamos um sermão e demos só lenha na igreja. A gente só senta lenha. Não, existem qualidades. Paulo diz isso no verso 15. Paulo vê as qualidades daquela igreja. Vamos ler de novo para a gente entender? Por isso também eu, tendo ouvido a fé e o amor para com os santos.
Paulo está exaltando aqui o que eles têm de bom. Mas eles têm que progredir. Paulo está dizendo, vocês têm fé e amor, mas eu vou deixar mais um ensinamento para vocês. Vocês venham, que Deus venha conceder espírito de sabedoria. E essa sabedoria está dentro de vocês mediante o selo do Espírito Santo. Vocês foram regenerados, vocês foram vivificados. Isso está dentro de vocês e que para isso que eu oro, para que o poder seja manifesto dentro de vocês, que já está lá dentro de vocês. Paulo engrandece a fé e o amor deles e aplica uma oração para que lá dentro deles, aquele poder que está lá, imerso, muitas vezes submerso por conta do pecado que a gente comete, que a gente ainda comete, muitas vezes mortifica e a gente fica nessa guerra espiritual do bem contra o mal, desse dualismo que há no nosso coração. Nosso coração ainda é pecaminoso, mas dentro dele, nós que fomos regenerados, temos o Espírito Santo. E esse Espírito milita contra a carne. Paulo está orando para que isso seja manifesto, isso seja aberto dentro de nós. E existem qualidades na igreja. Paulo está vendo aqui a fé e o amor. Então Paulo está engrandecendo isso. Mas ele não só engrandece, ele ensina. Existe outro problema. Muitas vezes nós engrandecemos demais a igreja e não ensinamos a igreja. Existe um equilíbrio na palavra de Deus. O equilíbrio é, se está correto, elogie, se está errado, ensine. Muitas vezes nós só elogiamos e não ensinamos. Muitas vezes nós só ensinamos e não elogiamos. Essas duas coisas andam junto. E nós que pregamos o Evangelho, nós ministros, nós precisamos entender isso. Paulo faz isso aqui. Ele elogia e ensina ao mesmo tempo. Em meio a uma oração. Importante ressaltar isso. Segunda coisa que eu aprendo. A oração não é incompatível com a eleição, com o chamado soberano de Deus, com aquilo que Deus faz no crente, tá? Paulo deixa isso muito claro ao orar pelos eleitos antes da fundação do mundo. Não existe incompatibilidade sobre a oração e o chamado e a eficácia do poder de Deus dentro das pessoas. Isso a gente vê no verso 16, quando Paulo diz: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Paulo crê num Deus soberano que chama e elege pessoas. E ele ora para Deus por essas mesmas pessoas. Não há incompatibilidade. A incompatibilidade está em nós, que não entendemos a soberania de Deus e o que Deus faz nos seus chamados soberanamente. Amém? A terceira e última coisa, a terceira e última aplicação, melhor dizendo, que eu aprendo desse capítulo 2, do verso 15 até o verso 23 de Efésios, é que do verso 17 até o verso 23, Paulo mostra o conteúdo dessa oração. Envolvia o conhecimento de Cristo, a sua primazia e grandeza sobre todas as coisas. Ou seja, Paulo orava para que os eleitos viessem a reconhecer essa grande verdade que muitas vezes nós deixamos para trás. Nós precisamos conhecer Cristo e entender a sua grandeza. Nós precisamos conhecer e entender essa grandeza. Que Cristo venha abrir o nosso entendimento nessa manhã. Que Cristo possa ter aberto para que a gente venha servi-lo melhor. Para que a gente venha entender melhor. E eu oro também nessa manhã para que os ministros falem estas verdades que estão ocultas à igreja do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Pai. Pai, eu oro por mim, eu oro por cada pessoa que está aqui, Pai, e por aqueles que não puderam estar aqui, Pai, para que o Senhor seja formado, Pai, no fundo, Pai, no mais fundo e profundo entendimento do coração dessas pessoas. Para que Tu venha, Pai, revelar o Teu poder que está lá, em todos os crentes, Pai. Que Tu venha, Pai, vivificar espiritualmente, Pai, os Seus chamados, os Seus eleitos, aqueles a qual Tu escolheste antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível na Sua presença para a Sua glória. Por isso, Pai, nós louvamos o Teu santo nome, nós engrandecemos o Teu santo nome e pedimos e oramos, Pai, para que Tu nos renove, que Tu renove aquilo que está dentro de nós, que nós adormecemos por conta dos nossos pecados, Pai, por conta dos nossos erros. Eu oro a Ti, Pai, para que isso seja vivificado dentro de mim, dentro de cada pessoa que está aqui,
E por isso eu rendo graças ao teu santo nome. No nome santo do nosso Senhor Jesus, Salvador, e que toda a glória seja para Ele, por meio dele e para Ele. Amém, Senhor.